Meu muito bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui nessa live e hoje nosso convidado especial é o Dr. Ademário, ele que é um advogado, jurista muito conhecido na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e em todo o Brasil. E hoje nos deu essa honra de entrevistá-lo. Meu muito bom dia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelas honrosas palavras, estou aqui à disposição. Nos conte um pouco aí sobre a sua formação acadêmica. Como é que você entrou no direito? A questão. O senhor já está com muito tempo, né? Inclusive, eu vi uma publicação no Tribunal do Site da Justiça do Trabalho em que o senhor foi receber um título lá pelos 40 anos de trabalho prestado à Justiça do Trabalho. Conte um pouco para nós sobre a sua formação, a sua origem. Então, ser lembrado é sempre uma alegria, é sempre uma distinção, é muita honra, mas a minha trajetória com o direito é uma missão de vida. Eu sou humanista, né? E meu sonho na minha caminhada era um dia ser advogado, trabalhar com essa ciência humana chamada direito. E um determinado momento na minha vida, eu conversando com um ícone dessa ciência, o professor Agamenon Magalhães, e ele me disse o seguinte: se eu retornasse 10 vezes aos bancos acadêmicos, eu faria direito. E disse: explico por quê. Na minha vida, na sua vida, na vida, todos nós temos um problema a ser questionado, a ser garantido, a ser buscado, e que nem sempre eu e você e nós temos qualificação para buscar esse direito. E aí entra a figura do advogado. Então, a figura do advogado, em resumo, está na vida de todo cidadão. Verdade, todos nós precisamos. O senhor se formou em que ano? Eu me formei em 1980, salvo o melhor juízo. Naquela época, como é que era a prova da OAB? Tinha prova ou já se formava e já ia direto? Já tinha prova da OAB. Já tinha prova já? O que tinha também, sei, para fugir da prova, você podia fazer um estágio, nos diversos órgãos da própria universidade, isso também lhe daria acesso a ingressar no OAB. Ah, tá. Então naquela época tinha essas duas opções. Sim, O senhor fez estágio ou fez a prova? eu fiz os dois. Fez os dois, velho. Demonstrou a capacidade nos dois, né? A sua atuação hoje é mais na Justiça do Trabalho ou o senhor atua em outras áreas? Atuo mais na Justiça do Trabalho. Me diga uma coisa, hoje a Justiça do Trabalho teve alguns impactos, né? Algumas mudanças na legislação trabalhista, teve a de 2017, e vem sofrendo algumas modificações. No seu ponto de vista, essas modificações é para readequar o direito trabalhista à realidade social ou realmente tem sofrido algumas reduções do direito trabalhista? Então, meu caro doutor, o direito, ele é fruto do fato social. E o fato social, ele vive em ebulição. O senhor dorme com uma situação e acorda com outra. Com outra, né? E assim foi essa reforma que vem se implementando, não só na Justiça do Trabalho, mas na área do direito. É verdade. No Código de Processo Civil, o Código Penal está aí sofrendo várias reformas. O Código de Processo em 2015 teve uma verdadeira revolução. Tá? Temos hoje um código bastante moderno. E em 2017 veio a famosa reforma trabalhista, que trouxe questionamentos mais variados. E o novo, ele tem essa imagem, É verdade. né? Debates justos e debates também injustos até para que ele se aperfeiçoe. A reforma tão questionada, mas é o que temos para hoje e vai ficar aí por um longo tempo. E respondendo a sua pergunta, ele trouxe questões benéficas, a meu ver, para o trabalhador, e também maléfica. Imagine o senhor, tem uma determinada passagem, já se dizia há muito tempo que nós precisamos ser fiscalizados. Tá?
E nós temos aqui, nós somos signatários da teoria dos freios e contrapesos, né? O Congresso tem lá, o Executivo executa, o Legislativo faz as leis e o Judiciário é, como é que se diz? Aplica a Aplica lei. ali. Na Justiça do Trabalho, nós temos os sindicatos, que é o grande representante do trabalhador e que ainda é. A Justiça minimizou bastante a, a posição do sindicato, colocada inclusive na Constituição, como uma questão que não deveria ser tocada nem mesmo pelo Judiciário. Então, o que é que a reforma trouxe? Olha, você não precisa mais ir ao sindicato para fazer a homologação da sua rescisão. Nós temos equiparação de armas para fazer equipamento dentro da empresa. E me parece que isso foi um retrocesso. E ao Ah, longo dos tempos da sua vida prática, vem sendo provado que realmente foi um retrocesso. Tanto é que agora o TST fez um precedente, agora recente, em 28, 24 de fevereiro, dizendo o seguinte: o pedido de demissão da grávida só vale se for homologado no sindicato. Então, nós estamos voltando aos poucos, fazendo as correções, mas a verdade é que houve essas questões. Por exemplo, ele disse ainda que o trabalhador tinha paridade de arma para discutir com o seu empregador dentro da empresa. Me parece uma questão bastante utópica, com certeza. né? E essas coisas vêm sendo corrigidas. Mas também trouxe uma situação, se pedia muita demissão e depois ia na justiça, dizia, olha, eu fui ameaçado. Então ela trouxe lá o acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial, você vem com o seu advogado, o empregador vem com o seu advogado, faz uma petição ao juiz e o juiz homologa. Mas você está assistido pelo seu advogado. Você não pode mais chegar aqui comigo e dizer que você foi. Então, esse acordo judicial, a meu ver, ele veio resolver essa questão de tantas demandas de pedido de demissão e depois ser tratado na justiça como foi feito de maneira expúria. Acontece, né? E assim eu estou justificando que houve, a meu ver, repito, questões benéficas e maléficas, mas todas elas que vêm sendo aperfeiçoadas. Com certeza. E a própria sociedade vai se adaptando, né? Perfeitamente. Me diga uma coisa, no seu caso, por que que o senhor optou pelo, no caso, o senhor já, sua carreira de advocacia e não para o concurso público? Porque geralmente, principalmente quando a gente se forma em direito, a gente fica nessa dúvida, né? Entre ficar, advogar ou optar por um concurso público. O que levou o senhor a tomar essa decisão de não ir para um concurso público, ficar advogando mesmo? Então, eu Se- cheguei se- aqui, ela me indagou, que hora o senhor chegou? Eu cheguei em uma meia hora antes, porque eu sou essa pessoa assim, instigante. Eu estou Aham. sempre, a minha mente não dorme. Ah, entendi. Então, eu não sou aquele. O pessoal faz muito concurso e tem a sua razão, não deixa de estar certo, porque eu quero uma certeza. Eu quero ter uma vida cômoda. Eu também quero ter uma vida cômoda, mas eu quero também ir atrás dessa incerteza na expectativa de que eu vou chegar ao máximo. Então, é isso que me fez ser advogado. Ah, sempre buscar não ter limite, né? Ah, é verdade. Na sua opinião, a justiça do trabalho ou o direito em si, né? A advocacia em si, tá saturado o mercado? Tem muita gente ou tem espaço para todo mundo? Como é que você, qual a sua visão sobre essa? Me parecia que estava escrito nas estrelas que vinha essa pergunta. Eu comecei falando aqui ao senhor do fato social. Uhum. O fato social, repito, o senhor dorme hoje numa situação e acorda com outra. Assim é o direito. Todos os dias, por exemplo, a Covid-19, quem imaginou que o mundo paralisaria totalmente? Não tinha voo subindo, não tinha, todo mundo ia ter que ficar em casa. Uma coisa inimaginável. Nós, no Brasil, perdemos 700 mil vidas
por conta da saúde não estar preparada Quero. para receber este fenômeno chamado Covid-19, como o mundo também não está. Verdade. Mas está lá no artigo 7 da Constituição, cláusula pétrea, que saúde é dever do Estado. Então, não era para estar sem a condição de receber o fenômeno social, o fenômeno da Covid. E ela veio, nós estávamos despreparados, não tinha UTI, não tinha respirador, não tinha, e lá se foi 700 mil vidas. E que está aí, e a resposta vem do Código Civil, que diz, aquele que comete, por negligência, omissão, etc., prejuízo a outros, deve indenizar. E essas vidas que se foram porque a saúde não estava preparada para dirimir o problema. De quem é a responsabilidade por essa perspectiva? Do Estado, dos municípios e da União. Está aí por direito resolver. Verdade. 700 mil são, eu diria, todas elas serão ajuizadas, não sei, mas são direitos a ser questionados e a ser resolvidos através do direito pela justiça. É verdade, né? Então tem muito trabalho para os advogados, né? Muito trabalho. Como você equilibra a sua vida profissional, pessoal, considerando a carga de trabalho de um advogado? Porque às vezes tem advogado que é 24 horas com o telefone ligado. Como é que você equilibra? Seu telefone é ligado direto? Então, aqui de cima dos meus 74 anos, eu lhe respondo essa pergunta com muita tranquilidade, né? Hoje, a tecnologia, e já se diz muito, eu faço tudo com a IA, e outros já disse, eu preciso rever meu conceito, eu preciso ser conservador, né? Porque o ser humano, ele é interativo de nascença. Então, imagine, você contrata um advogado, tudo que você trata com ele é pelo telefone e tal. Chega o dia que você quer falar com o seu advogado, você quer falar com o seu médico, você Verdade, quer né? falar com sua costureira. Não dá para ficar. Então, essa primazia da IA, hoje você vê uma certa restrição geográfica, mas dizendo, olha, eu quero ter um contato pessoal, eu quero conversar. É verdade, né? Então, eu procuro aproveitar bem, procuro dar a melhor entrega de mim na minha vida profissional, mas chega aquele momento que eu desligo e digo, agora eu vou viver a minha vida pessoal, vou respirar, vou lá pelo Rio Urubu, vou lá aqui na Ponta Negra, vou dar uma caminhada, vou viver. Então, eu procuro dar o melhor de mim profissionalmente, mas não abro mão da minha vida pessoal. Pois é, a carga não pode. Verdade. O que o senhor considera como maior conquista na sua vida até agora? Então, eu acho que eu nasci e já sonhando em ser advogado. E me tornar o profissional que eu sou, atuando na área que atuo, aonde eu tenho conseguido realizar meus sonhos, me parece que foi a maior realização que eu fiz até agora. Verdade, né? Essa questão do trabalho. E qual o conselho que o senhor dá para o advogado iniciante, pessoa que está iniciando hoje, em várias áreas, que hoje também surge essa dúvida, né? A gente vou advogar no trabalhista, no tributário, e aí tem aquela questão, tu começa a advogar aqui nessa área e tu vê teu colega que está advogando ali e está ganhando dinheiro e tu quer pular para lá. Qual seria o conselho hoje que o senhor dá para o advogado? Tem uma área específica que o senhor aconselha? Qual que seria o conselho para um advogado iniciante? Qual seria o caminho ideal para ele iniciar hoje? Meu prezado amigo, não tem um clichê para isso. Não tem. Quantos Silvio Santos o senhor conheceu? E muita gente disseram, eu vou fazer igual a Silvio Santos, vou ganhar dinheiro igual a ele. Mas não chegou lá. Então, qual é o conselho que eu deixo aqui para o jovem advogado? Enfim, adote uma linha de vida. Eu tenho tendência a ser criminalista. Procure ser o melhor criminalista. Não se importe que o tributarista ganha muito mais, mas se sua tendência é ser criminalista, se dê o melhor como criminalista, que ali você vai alcançar ganhar o que você pretende. Então, o conselho seria, traça o seu norte e dentro desse seu norte, dê a melhor entrega de si.
Foca, né? Foca é verdade. O foco hoje em dia é a melhor coisa que tem. É, como os profissionais podem se manter atualizados e relevantes? Porque hoje em dia tem várias fontes, né? Então, qual seria a melhor forma? Como é que se atualiza hoje no direito? As fontes que são busca? Então, o conhecimento, ele vive em ebulição. Mas hoje, diferente de ontem, você tinha que ir a uma biblioteca, sentar lá e consultar vários e tal, e levar para casa e escrever. Hoje não. Hoje as plataformas, o senhor entra aí, o senhor encontra coisas maravilhosas, coisas ruins, cabe ao senhor selecionar. Né? Por exemplo, quais são os tribunais de vanguarda? Quem está no ramo sabe. Quem são os profissionais de ponta? Quem está no ramo sabe. Quais são os livros que eu devo ler? Quem está no ramo é escolher bons livros, né? E bons cursos que estão aí nas plataformas, bons professores, e tira sempre um momento na sua vida, 1, 2 horas por dia, para se atualizar, porque o movimento não para, é circadiano. É E esse verdade. é o conselho que eu deixo. Hoje, tipo assim, o advogado, o acadêmico, ele quer ser um clínico geral, hoje tem as consultas que consegue fazer nos sites, pelos tribunais. Então, tem um advogado, ele às vezes entra naquele site, no site, tribunal, e consulta a peça daquele advogado, ou de um outro. Antigamente, como faria? Porque hoje, queira ou não, por mais que seja especialista, a não ser que se dedique, que nem o senhor se dedica. Mas se não, como é que tu faria pra... Porque tem muitos casos que é complexo. Hoje em dia, tá com uma dúvida, então tu joga no site do tribunal pela internet, pela aquela jurisprudência, tu já consegue pegar aquela peça e ver como é que fez. Como é que o senhor faria na época se tinha um caso complexo que não tinha antigamente, no caso, antes da internet? Veja bem, imagine o senhor, a história do castelo, lá do Exupéry, né? Ele dizia o seguinte: eu estou aqui lavando o banheiro, mas estou lavando o banheiro do meu rei. Né? Eu até deixo aqui a sugestão, é um livro para criança que todo adulto deveria ler, O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Mas, hoje em Manaus, como no Brasil inteiro, há uma invasão. Tem advogado aqui do Paraná que nunca veio em Manaus, que tem 10 mil ações aqui em Manaus. Verdade. 10 mil ações aqui em Manaus. Verdade. Agora, se eu fizer uma estatística, quantas ele ganhou? 0, alguma coisa por cento. Por quê? Porque ele foi lá na internet, pegou um caso qualquer, pegou uma petição qualquer e ajuizou. Mas ele era o dono daquela obra, ele era o dono daquela tese. O senhor imagine, o senhor ingressa com um processo, que o senhor não é o autor da tese, e o que é que o senhor vai dizer no processo, se o senhor não conhece a tese? Verdade, né? Então, hoje nós estamos tendo, infelizmente, eu estou cansado de receber lá no meu escritório pessoas, eu estou com esse processo, não conheço, queria mudar, você precisa dar um jeito, primeiro você precisa resolver lá. Resolve lá, né? E depois você vem aqui para a gente conversar. Que as pessoas se cansaram desse absurdo, pessoas que tiveram assim, prejuízos terríveis, que às vezes uma ação que o senhor ingressa é a sua vida. O senhor Verdade. precisa bem colocar, É verdade, né? né, para ter o resultado. E às vezes a pessoa tem essas decepções, exatamente por conta dessa facilidade. É verdade. E às vezes, o camarada que mal se formou, pega profissionais, outros, não, eu sei escrever. Escreve, imagina um não advogado escrevendo para o advogado. Como é que isso vai ser defendido na justiça? Me permita, Fique à vontade. agora, nessa situação lá no Supremo, onde está se julgando o 8 de janeiro, advogados ilustres, ex-presidente da República, depois que o Supremo recebeu a denúncia, eu aqui não estou aqui a fazer censura, foi lá e soltou o pau no Supremo, porque recebeu a denúncia. Ora, qual é o cidadão, o tribunal, ou seja lá, o sindicato, que recebe uma denúncia daquela gravidade? O mínimo que ele tinha que fazer, o quê? Mandar apurar. Tá certo? Então, o recebimento da denúncia é o quê?
Chegou aqui uma fofoca, um fato grave, eu vou mandar apurar. Então, o recebimento da denúncia não está condenando ninguém. Ele está dizendo, olha, chegou aqui, está aberto vista para você, me traga suas provas, dizer para o contrário. Aí sim é julgamento. Mas ali, naquele momento, o Supremo recebeu críticas, e eu também aqui faço aqui, às vezes, mas essa não, porque recebeu a denúncia. Como é que a sociedade ficaria se ele não tivesse recebido aquela denúncia para apurar aqueles horrores? Como é que a sociedade ia ver? Verdade, né? Contrário senso não seria pior? Verdade. Penso eu. Não, tá certo. Tá correto, né? Tem que se manifestar. Qual é a chave para construir um relacionamento sólido, benéfico no campo profissional? Qual é a sua relação entre o poder judiciário, servidores, juízes? Como é que o senhor é bativo, é combativo? Eu acho que é mais agressor, é mais pacífico. Como é que é a sua atuação no... Sábia, bem Porque sábia, queira ou não, já é o nosso dia a dia, né? bem sábia a sua pergunta. Mas educação, ela vem de berço. É uma coisa natural sua, acho que é um dever de cada um. Agora, dentro da sua profissão, ser duro, ser justo, ser leal, não quer dizer que o senhor precisa passar por cima de ninguém. O juiz no processo, ele é o condutor do processo, está lá. A lei diz que ele dirige o processo. Eu quero fazer uma pergunta, ele indefere? É motivo de eu brigar com ele? Não, excelência. O senhor está no exercício do seu poder diretivo. Agora, conseguindo nos autos minha pergunta, que eu também, uma prerrogativa minha. E eu acho que assim nós vamos convivendo harmonicamente, sem precisar a deselegância que nós vemos aí. É Aqui verdade. e ali, advogado brigando com o juiz, eu acho que não há esta necessidade. Nós temos as vias políticas, né? E as vias mesmo da educação, das boas práticas, das boas maneiras de resolver nossas questões, sem abrir mão das nossas prerrogativas. Com certeza, né? Que hoje em dia a gente vê muito, né, na internet essa questão um pouco dessa briga, mas é que nem o senhor falou, né? Tem que ter os meios mesmo para tentar combater. É, outra pergunta para o senhor também, em relação ao direito aos recursos, primeira, segunda instância. Hoje em dia é muito difícil passar um recurso para o STJ, né? Aliás, seu TST, no seu caso, a Justiça do Trabalho. Esses processos, às vezes, vale a pena recorrer? Como é que o senhor analisa essa questão? Porque a maioria dos processos, né, é óbvio, morre no tribunal ali. Poucas pessoas sobem lá pro TST. Oportuna a sua pergunta. Espero até que o senhor esteja acompanhando a ebulição que está acontecendo agora. No STF começou um movimento. O que acontece? O STF é um fórum para julgar matéria constitucional. Mas nós estamos vendo hoje o STF abarrotado de matéria infraconstitucional. Tem cabimento negócio? É verdade, Vicky. O STJ é um tribunal para julgar as matérias infraconstitucional, mas tem lá os seus requisitos para o recurso chegar lá. O TST é a última instância da Justiça do Trabalho, mas ele diz quais são os requisitos para chegar lá. Pois bem, o artigo 926 do Código de 2015, já tentando resolver esse problema que o senhor está me perguntando, ele diz o seguinte: os tribunais devem manter a sua jurisprudência. Aqui e ali, mesmo tendo súmula, com exceção da súmula vinculante TST, que essa ele já disse, essa vocês têm que cumprir, essa é a lei. Mas a própria súmula do STF, do TST, do STJ, que às vezes o juiz diz, não, mas eu não estou vinculado a ela, vou julgar de acordo com minha convicção. Aí descumpriu uma matéria que já está decidida aqui em cima. Aí o que é que acontece? O processo vai andar. Ele julgou segundo a convicção dele.
mas em desacordo com o que está decidindo aqui em cima. Esse processo vai andar 1, 2 anos, 3, 4 anos, sem chegar aqui, ele vai dizer o quê? Vai anular para se adequar à decisão dele. Então, o que é que eles estão dizendo hoje? O TST está dizendo, agora eu sou um tribunal de precedentes. As minhas súmulas eram obrigatórias, mas mesmo assim vocês aqui ainda divergiram. Agora nós estamos fazendo precedente. Em 24 de fevereiro, eles fizeram 21 súmulas vinculantes. E agora, no dia 24 de março, fizeram mais 18. E já há uma projeção de 117 matérias afetadas para se tornar precedente. Ou seja, esses precedentes, a matéria não vai mais chegar lá. Porque se alguém aqui julgar em contrário, não cabe nem recurso para ele, que você vai ter que entrar com uma grave interna aqui para não resolver. E desse recurso aqui não cabe, não tem mais outro recurso lá para cima. Então o que é que ele está dizendo? Matéria que eu já resolvi, não me manda mais para cá. E se espera com isso diminuir essa avalanche de recursos aqui em cima, principalmente matéria infraconstitucional lá no STF. Pelo amor de Deus. É verdade. Rapaz, dá pra ver que seus conhecimentos, você tá bem atualizado, né? Verdade, parabéns, hein? Veja bem, o senhor já ouviu falar das reclamações constitucionais. Uhum. Hoje, se um juiz aqui embaixo der uma matéria contrária a um precedente lá do Supremo, a uma súmula vinculante, só não precisa entrar com recurso nenhum, você entra com reclamação direto lá no STF. Olha quanto tempo o senhor ganhou. Mudou muito, né? Olha quanto tempo o senhor ganhou. É verdade. E lá não tem conversa. Você acha que ele vai julgar contra o precedente dele? Monocraticamente eles têm anulado decisões do TST, dos tribunais e tudo mais. Deu uma mudança drástica. Olha o pulo. Com certeza. Mas esse é um assunto que a gente conversa. É verdade. É uma atualização. Depois a gente tem que estar ligado no direito, né? Sempre estudando, sempre buscando. Está fervendo, esse tema está em ebulição. É verdade mesmo, olha. Nós estamos chegando aos nossos minutos finais. Vou deixar para o senhor dar suas considerações finais agora, para nós finalizarmos. Eu não teria nem palavra para lhe agradecer, me dá a oportunidade de falar dessa matéria que, na verdade, é o que me move. Eu agradeço pela oportunidade, me coloco aqui à disposição. Sempre que você quiser e desejar vamos te convidar sobre esse tema, conte conosco. Muito obrigado, vamos te convidar sim. E muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.